Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilson Kirsch em mais um episódio do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você. E hoje eu vou conversar com uma mulher incomum, a Fabiola Matos, e ela jura que é possível conciliar uma carreira profissional de executiva de sucesso com uma de mãe atenta e acolhedora. Fabiola, tem muita mulher querendo saber como isso é possível e querendo saber a receita. Wilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência e essa aventura maravilhosa e abençoada que é a maternidade. Quero saber quantas horas tem seu dia, porque para conciliar essas duas, entre aspas, carreiras, não é um desafio muito grande. É, bastante, com certeza. O mais difícil é a gente aprender a controlar a agenda. Tudo é cronometrado, né? Então, quando a gente sai de casa, é disposto a fazer negócios, a buscar oportunidades. E assim, até o horário da escola, depois da escola, é só ele. E é isso aí. Se dedicar 100% tanto no trabalho, 100% ao filho e aprender a ter o tempinho para você agora, que era o que era mais difícil para mim. O filho da Fabiola, o Arthur, tem 3 anos. Ela já confidenciou para a gente aqui que é a bússola, o norte da vida dela. Com certeza. Mas essa vida de plenitude, de sucesso e de sorriso, teve muito drama no caminho, né, Fabiola? A gente queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que a Fabiola chegou até aqui. Então, assim, eu engravidei na pandemia, né? E tive uma gestação bem delicada, de risco. Eu tive uma trombofilia na gestação, tive que estar afastada, e principalmente por conta da pandemia. Foi uma situação bem delicada. Qual era o risco que oferecia a trombofilia para você? A trombose, né? A trombose, a falta de oxigenação para o feto, para o bebê, enfim. Então, a gente descobriu desde o início. E foi muito agravante por conta da Covid. Então, a gente teve a dificuldade de encontrar as injeções e eu não podia ficar sem, né? Então, foi uma fase muito delicada, bem difícil mesmo. E, assim, com tudo isso, veio as consequências da pandemia. Então, eu sou prova viva disso, que a pandemia, sim, teve uma responsabilidade, um reflexo em toda a minha vida e na minha gestação. Principalmente, quando eu digo em vida, eu sou uma mulher antes e eu sou uma mulher depois. Como é que foi para você lidar com isolamento e esse problema durante a gestação? Como é que ficou a sua cabeça? Não ficou, né? Foi muito difícil organizar tudo isso, porque eu sempre fui muito ativa, dinâmica, sempre trabalhei externo e sempre naquela correria, daqui a pouco tem que parar em casa e não poder fazer muita coisa, com medo de encostar, com medo de pegar nas pessoas, de ir no mercado, e principalmente pela situação de risco da minha gestação, né? Então, assim, comecei a criar monstros na minha cabeça, com toda certeza, onde eu comecei a ter muita dificuldade social mesmo, né? Consequência disso, quando meu filho nasceu, eu fui dar um banho nele quando ele tinha 6 meses. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de machucar, eu tinha medo das pessoas pegarem, era só a minha mãe e o pai dele. Medo da contaminação? Tinha medo de contaminar, mas ao mesmo tempo alguém tinha que fazer, então foi muito difícil. Então, aos 6 meses, eu tive que me posicionar e falar, eu preciso reagir a isso aí. E nisso, com certeza, eu tive uma depressão pós-parto fortíssima e eu fui buscar ajuda. Quieta, sozinha. E porque eu sabia que realmente eu não estava bem. E eu não estava conseguindo proporcionar ao meu filho o que eu imaginaria, o que eu gostaria de proporcionar, sabe? Fabiola, eu queria que você comentasse para a gente como é que foi o diagnóstico, né? Como é que você chegou a descobrir que estava mesmo com depressão pós-parto e a importância para as mulheres que estão te ouvindo de buscar ajuda. Não ficar recolhida, mas sim dar um grito, né? Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso me recuperar. Era muito em momentos que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Eu não me achava bonita, não me achava atraente, eu não me arrumava, eu só vivia na função do meu filho, era 24 horas. Era dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, era o tempo inteiro e eu não conseguia dormir. Então, se ele respirava diferente, eu já estava ali em cima dele.
E eu não deixava ele nem dormir na cama, ele dormia na cama comigo, ele não dormia no bercinho, dormia comigo. Então era eu, ele, o pai dele na cama, assim, e foi muito difícil. E eu comecei a entender que tinha alguma coisa que não estava legal em mim. Porque tudo que as pessoas faziam não estava certo. Eu fiquei muito exigente, não estava certo, não estava bom. Não, isso aqui tá errado, só eu sei fazer. Isso aqui tá errado, só eu sei fazer. Tinha babá, eu pedia para ela passar a roupinha dele do lado certo, do lado avesso, dobrar assim não. Eu ia lá e fazia, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber que muitas situações estava sendo muito excessiva. E principalmente a falta de autocuidado comigo, porque era só em função dele. A gente conhece casos de mães, né, recentes em que essa depressão ela provoca um afastamento da criança. Né? No seu foi ao contrário. Foi ao contrário. Eu não deixava ninguém pegar. Cuidado excessivo. Excessivo. Eu tinha medo que as pessoas pegassem. Assim, quando ele nasceu, as pessoas... Era só o pai dele e a minha mãe. Não deixava ninguém pegar. Ninguém pegar, porque parece que ia adoecer, que ia acontecer alguma coisa, e isso levou meses. As amigas que adoram visitar... Não, eu não recebia. Não recebia, e elas entendiam. Porque acho que elas acompanharam e viram que, assim, não tava. Tinha alguma coisa que não tava legal. Quando é que você decidiu que era preciso buscar ajuda? O que aconteceu nesse momento? Quando eu não queria mais ninguém do meu lado e eu só queria estar com meu filho. Eu não queria que ninguém se aproximasse dele. Era aquela coisa assim, daquela super proteção. Uma bolha assim, para vocês dois. Em contrapartida, eu estava muito esgotada. Eu estava muito esgotada. Assim, você leva o meu rosto, não era eu mais. Meu sorriso era triste. Hoje eu vejo em fotos, assim, tipo, eu era outra pessoa. E eu fui ficando deprimida. Fui ficando triste. E eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que não está certo. Mas isso partiu de você? Alguém da família observou? Como é que você falou assim, olha, não está legal e eu preciso de ajuda? Qual foi, sem dúvidas, foi essa descoberta? Assim, foi uma conversa com a minha irmã e a minha irmã falou, olha, tá demais, não precisa tanto assim. E aquilo para mim foi somente aquele empurrãozinho que eu precisava, porque eu falei, não, acho que tá certo, não, tem que cuidar mesmo, né? Dentro da minha cabeça, vinha aquela mãe, coisa, né? Vem a mãe, vem a culpa. Não, eu tô fazendo menos, eu posso fazer mais, eu tenho que fazer mais por ele. Só que em contrapartida eu não fazia uma unha, eu que sempre fui muito vaidosa, eu não fazia uma unha, eu não ia fazer um cabelo. Quando eu fui fazer o cabelo a primeira vez, eu levei ele junto comigo. Tinha necessidade? Não. Hoje, vendo assim dessa maneira, friamente, com a mente mais tranquila. E hoje, analisando, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas foi no meu momento. Então, assim, eu falei, chega. Eu preciso buscar ajuda. E não tá legal. Qual tipo de ajuda, qual profissional que você foi buscar, qual o tratamento que você fez? Eu fui com uma terapeuta, que ela é maravilhosa. Ela é excepcional, ela fez total diferença em minha vida. Em muitos momentos, eu ia lá só para chorar. Teve uma situação que foi a que mais me marcou. Acho que eu estava tão sem força que eu liguei para ela e falei assim, eu tô precisando de mais. Eu fui lá, eu sentei no chão e eu chorei por 2 horas. Estava represado aquilo, Fabiola? Tava muito trancado. E eu tinha que ser forte. Meu filho não precisava ver eu chorar. Só que eu não estava aguentando, sabe? Aí chegou um momento que eu falei, olha, não dá mais. Desabou. Eu preciso. Aí eu fui para medicamentos e tudo. Eu precisei de uma ajuda mais forte para me posicionar. E dali eu comecei a trabalhar a minha mente, trabalhar sobre mim, trabalhar no que eu queria. E eu comecei a fazer daquele caquinho, eu comecei a fazer uma obra de arte, sabe? Eu comecei a me organizar melhor, mas isso eu levei tempo, foi mais de ano, sabe? Quanto tempo durou esse tratamento? E eu quero saber como é que você saiu dessa situação, né? Como é que a nova Fabiola emergiu ali? Eu levei, assim, 1 ano e meio. Assim, agora já fazem 2 anos. E mais 2 anos eu já estou na virada. Eu estou em outro posicionamento, sabe? Eu decidi buscar algo novo. E em alguns momentos eu tive medo, não digo para você. E quando eu paro e penso, não, eu fui com medo mesmo, mas eu fui. Eu falei, não vou me arrepender pelo que eu não fiz. Então eu estou indo. E muitas pessoas nesse percurso
me posicionaram da seguinte maneira: vai, o teu filho já está grande. Não, mas nossa, mas ele é pequenininho. Não é não, ele já tem 3 anos, está na hora de você, vai. Aqui deu para você, você precisa ir mais. Fabíola, como é que ficou o relacionamento com o Arthur, né? Depois desse processo, depois dessa terapia? Como é que ficou esse cuidado com ele? Ai, eu sofri muito. Quando ele foi para a escola, nossa, eu chorava. Eu ficava lá vendo ele escondido lá na escola. A pedagoga ligava, fazia vídeo o tempo inteiro. Mas assim, quando ele não chorou o primeiro dia de ir para a escola, eu chorei. Eu falei, ele não sente mais a minha falta. Eu falei, não, ele está bem cuidado. Em relação à superproteção que havia antes, como é que você passou a lidar com isso? Hoje, eu dou o melhor para o meu filho. Mas eu deixo ele cair e ralar o joelho. Isso, para mim, foi libertador. A gente costuma dizer que criança que não tem ralado, um arranhado, não tem um tropicão, sim, né? É coisa de infância, tem que ter, né? Sim. E foi muito libertador para mim, assim. Aí eu falei, acho que eu tô no caminho certo. Agora eu vou focar em mim. E eu decidi que eu precisava fazer algo novo. Porque o que eu estava fazendo, eu adorava. Eu estava muito bem, mas eu queria mais. Eu queria mais desafios. E eu gosto de desafios. E eu gosto de aprender coisas novas. E acho que a vida é um constante aprendizado. E aí você passou a olhar mais para você. Exatamente. Recuperar aquela mulher Exatamente. que havia antes. Em alguns momentos não deu certo. Eu comecei a fazer um curso... Eu tive que adiar. Eu tranquei porque o Arthur estava sentindo muita falta ainda. Então, assim, entre o meu momento e o dele, ainda que ele precisa de mim, eu escolhi ficar com ele. Eu posso fazer esse curso daqui a um tempo. Mas eu fiz outras mudanças, eu não parei. Eu não fui por aquele caminho, eu fui por outro. Explica para quem está te ouvindo, está muito então, assim, curioso para saber. Eu comecei a fazer um curso que eu estava muito a fim de fazer. E algum tempo eu já estava estudando, me matriculei, paguei o curso, eu fiz 4 aulas. Não deu certo. Porque o Arthur, eu saía, o Arthur sentia muita falta, ele ficava com a minha mãe, não era isso que não era todos os dias, não foi uma tá? recaída aí não, Fabíola? Ai, eu adorei, vou falar pra você. Eu gostei, porque eu falei, ele precisa de mim também. E assim, eu não cancelei aquele sonho, eu adiei um pouco. Mas nesse percurso, eu fiz outras coisas. Eu me posicionei diferente, eu troquei de trabalho, eu fui buscar conhecimentos novos e eu continuo aprendendo. Hoje eu convivo com outras pessoas, com pessoas que eu tenho muito a aprender, mas também eu tenho muita coisa para dividir. E... é muito legal essa mudança que eu percebi na seguinte situação. Eu sempre tive pessoas que eu me espelhava. Nossa, eu quero ser mais ou menos como aquela pessoa. Nossa, que mulher mais forte, que homem mais forte, que legal. E hoje eu vejo que com toda essa mudança, existem pessoas que se espelham em mim também. Então, eu me sinto com uma responsabilidade, mas também com orgulho. Você pode dar exemplos para a gente? Tem um círculo próximo em quem você se inspira, quem que você acha tem essa figura de empoderamento, né? Que emana aquela luz, né? Sim, eu digo assim, tem mulheres, né? Nessa nova etapa da minha vida, tem mulheres que eu vejo e falo, caramba. E tem 2 filhos. A primeira conversa que ela falou para mim, quando eu fui para São Paulo a primeira vez e o Arthur estava com febre. Meu Deus, eu queria vir embora. Não, vou embora, nado, sei lá, de ônibus, eu vou dar um jeito, eu vou embora. Ela falou assim, Fábio, quer saber de uma coisa? Isso acontece e pensa que você está fazendo isso aqui por ele. A primeira viagem que eu fiz, o meu filho tinha 6 meses de idade. E ela com 2 meninos. Aquilo para mim foi assim eu me posicionei, eu falei, não, assim, isso é para eu ouvir mesmo, e eu tomei isso para mim, sabe? Não vou falar para você que é difícil, né, sair, deixar ele, às vezes, né, não é sempre, mas existem momentos que eu preciso. E quando eu chego em casa e ele com aquela saudade, eu com o dever cumprido lá fora, o dinheiro não paga isso, de verdade.
esse crescimento pessoal, esse crescimento maternal, libertador, vamos dizer assim, o dinheiro não paga. Você percebe que deu conta dessas duas missões, né? Sim. A profissional e a mãe. Exatamente. Porque nessa história, muitas mulheres optam em desistir das suas carreiras ou optam a não ser mães. Sabe? E São você duas... prova que é possível, sim, conciliar as duas carreiras. É possível. É possível e é esplendoroso. Vamos ser prático agora, Fabiola, né? Como é que você organiza a sua agenda? Qual o tempo que você dedica para o seu trabalho e para a sua família? Sem dúvidas alguma, o tempo mais difícil para achar na agenda foi o tempo para mim. Ou seja, fazer uma atividade física, ler um livro, foi o tempo mais difícil. Porque a gente faz tudo para os outros. Ou é trabalho, ou é a maternidade, ou você tem que limpar a tua casa, porque a gente tem mais isso ainda, né? Tem mais isso, né? Deixa eu mudar a pergunta aqui. Então, vamos fazer assim, um dia típico na rotina da Fabiola. Como é? Levanto cedo, tomo meu banho. Vamos, filho, vamos, Arthur. Vamos levantar, tá na hora de ir pra escola. Bora pra escola, filho. Ai, mamãe, não quer hoje, não quer. Que agora ele já fala que não quer, né? Vamos, filho, daqui a pouco ele já tá sorrindo, levanta, vai mamar. Vai pra escola. Nisso eu já tô correndo. Já tem cliente. Hoje eu trabalho no escritório, né? Então, assim, tenho bastante tempo de home office, organizo a agenda ali segunda, terça. Quarta, quinta e sexta é campo. A maioria das vezes, porque o negócio acontece fora do escritório, a maioria das vezes. Então, assim, é uma corrida. Então, até 5 horas, ali, 5h30 eu tô na escola para pegar o Arthur e eu não trabalho mais. Então, eu chego em casa, o tempo é do Arthur. É o tempo pro Arthur. E como é que, quando começa o tempo da Fabiola? A hora que o Arthur dorme. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma atividade, eu vou ler um livro, eu vou tomar um banho, mas o Arthur dorme 8 horas da noite. Ele é um reloginho. Então, ele chega em casa, 5h30, a gente vai brincar, ele vai fazer a atividade dele, vai fazer as coisas que ele gosta de fazer. E, durante a semana, de segunda a sexta-feira, 8 horas, o Arthur tá na cama. Então, das 8 às 10h30, 11 horas, é o tempo que eu tenho para mim. Fabiola, e qual foi o peso da figura paterna, né? Do pai do Arthur, nessa história toda? Principalmente na gestação foi fundamental, porque cada picadinha que eu levava ali era choro. Não só meu, muitas vezes dele também. Foi muito difícil e eu agradeço bastante, principalmente que na minha queda, ele estava ali cuidando do Arthur para mim. Ele, a minha mãe, a minha irmã. Foi muito bonito, assim. E em algum momento a gente se perdeu, né? Por conta dessa depressão e por conta... Acredito que ele também ficou abalado emocionalmente, porque a nossa gestação foi fora da curva, sabe? Mas, enfim, o Arthur se relaciona com ele, eles se dão super bem, e isso que é o importante, né? A gente tem que pensar, ser racional, e é isso aí. Fabiola, eu queria que você comentasse para a gente qual foi o ponto de virada. Aonde é que você decidiu que iria ser uma executiva de sucesso e que, mesmo assim, conseguiria manter essa atenção toda, né? Esse carinho com o seu filho? Eu tive um tempo de reclusão. Eu fiquei reclusa, eu fiquei bem fechada. Era só trabalho, Arthur, casa. E chegou um momento que eu me olhei no espelho. Aí eu falei, não, eu não quero ser isso aqui que eu tô vendo. Foi um momento que eu me olhei na frente do espelho mesmo. O que você enxergava ali, na hora que você olhava? Eu me enxergava só, sabe assim, uma pessoa que está para servir, só para servir. Eu não estava fazendo nada para mim. Nem uma unha não fazia. Eu não conseguia me olhar ou falar, eu vou dar uma volta no parque. Nada.
Ah, eu vou tomar, sei lá, vou sair, vou tomar um suco, vou tomar um sorvete. Nada. Era só naquela obrigação. Tava tudo muito automático. Eu perdi o sabor. Qual foi a conversa que você teve consigo mesma, ali no espelho? Qual foi o puxão de orelha que você se deu ali? Levanta que você não vê esse mundo a passeio. E de onde você veio foi muito mais difícil. Então levanta a cabeça e vai pro jogo. E foi o que eu fiz. Detalhe esse processo pra gente, Fabíola, porque ele é muito importante. Você foi fazer o que exatamente? Você foi estudar, você foi se preparar, você foi buscar um outro tipo de ajuda profissional? Eu me... A minha terapeuta, que me acompanha até hoje, né? Ela sempre resgatou isso em mim. Fábio, mas lembra? Olha isso. Porque por muito tempo eu não via as minhas qualidades. Eu não via as minhas qualidades, mas daqui a pouco as pessoas começavam a falar para mim: nossa, Fábio, mas você passou por tudo isso mesmo? Só que quem está vivendo aquela situação é muito delicado. A gente não consegue ver. Então, por isso que eu precisei desse tempo para ficar só, para me excluir. E eu começar a ver coisas com outros olhos e começar a ver possibilidades e sentir o sabor da vida de novo. E foi a partir dali que as coisas começaram a melhorar. E, assim, pessoas começaram... É muito engraçado. Eu comecei a conhecer pessoas diferentes, pessoas influentes. Puxa, a tua história é legal, olha... Aí, quando uma pessoa me convidou para participar de uma palestra lá para 200 e poucas pessoas, eu falei, caraca, para falar um pouquinho... mulheres? E contar um pouco da minha história. Eu falei, mas o que eu vou falar? Fábio, não conta nada de diferente, só o que você passou. Só como foi até agora. Desculpa insistir, Fábio, né? Mas, assim, o que você fez, né? Ali depois que você falou assim, levanta, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima. O que você fez exatamente? Você foi estudar? Você foi fazer um outro tipo de terapia? Eu comecei a olhar o mercado. Que eu tava vendo assim, que do que eu fazia, eu tava muito feliz. Mas dentro de mim, sabe o meu eu, tava querendo mais, queria mais. Não, mas você consegue fazer mais, você consegue entregar mais. E eu quero aprender mais, porque onde eu estava, eu comecei num nível bem pequenininho, fui. Foram 15 anos. E no momento que o meu chefe falou, Fábio, vai surgir uma oportunidade, foi por uma indicação, foi muito legal. Então, assim, é o que eu digo sobre a humildade, que a humildade nos leva onde o dinheiro não leva. Então, foi o relacionamento mesmo, né? As pessoas me indicaram e eu passei por um processo seletivo bem grande e hoje eu estou bem colocada, assim, aprendendo muito, mas entregando bastante também, cercada de mulheres fortíssimas, a maior massa da empresa que eu atuo hoje é mulher. E é muito legal porque cada um tem a sua história, uma garra. Você vê, tem mulher em muitos ramos, muitos segmentos. Só que as que fazem diferença, assim, acho que as que se destacam. E eu não sei te dizer, e eu quero estar no meio delas. Essa que é a verdade. Eu vou refazer a pergunta da palestra, porque eu acabei te atrapalhando. Eu acho que é uma coisa legal, tá? Tá. O Fábio, de alguma forma, você está levando essa sua experiência, compartilhando a sua história com outras mulheres, né? Como é que aconteceu isso? Então, quando eu recebi um convite de uma cliente para fazer um trabalho, dar uma palestra, falar para 200 e poucas mulheres, 250 mulheres, mais ou menos, em um evento, que era para eu falar só da minha história. Eu falei, não, mas eu não tenho prática com isso, eu não tenho essa experiência. Eu falei, me acanhei, né? Não acreditei em mim. Ela falou, Fábio, vai lá e só fala. Fala um pouco de como foi a tua história. Se você ficar nervosa, não tem problema, porque a gente está precisando de mulheres como você, de histórias como a sua, de mulheres que tenham coragem de contar a sua história. É lógico que eu chorei, né? Chorei muito, porque ainda a ferida estava muito sensível ainda. Mas para mim foi uma experiência. E a partir dali, muitas pessoas começaram a me seguir, começaram a me perguntar algumas coisas. E as coisas começaram a tomar um rumo diferente, sabe? A advogada, daí começou a vir
uma psicóloga e tal coisa aqui. E começaram a sair as coisinhas pequenas. E eu falei, poxa, se as pessoas aproveitarem 2% do que eu tenho para contar, eu já estou muito feliz. Como é que era a reação das mulheres que estavam na plateia ali? Você Elas se percebia? emocionavam, né? Se emocionavam, porque muitas delas têm aquele... Todas nós, a mulher tem a intuição, sabe? Fabiola, e qual era a reação das mulheres ali na plateia quando ouviam a sua história, o seu relato? Gente, foi muito engraçado, porque eu estava contando a minha história, né? E ali nós tínhamos juízas, delegadas, tínhamos advogadas, tínhamos empresárias, psicólogos, gente de todas as maneiras e todas as experiências. E elas se emocionaram com a minha emoção. Porque é difícil falar, né? É muito difícil a gente falar quando a ferida ainda estava cicatrizando. Estava cicatrizando e para mim aquilo foi um empurrão. Foi um empurrão, porque se de todas aquelas mulheres, se elas aproveitarem 5% do que eu falei, eu já estava muito feliz. A minha missão estava feita. Fabiola, eu queria que você dissesse, resumisse para a gente a lição que você tira desses 2 episódios, né, tão determinantes da sua vida, né? Primeiro, a gravidez e ter o primeiro filho e ser uma executiva, né? Então, qual a lição que você tira dessa história que você pode compartilhar com outras mulheres que eventualmente venham a passar por uma situação parecida? Que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda e que a gente não tenha vergonha de não dar conta. Puxa, eu não consigo. Eu não estou conseguindo. A gente não pode ter vergonha disso, de nos limitar. Não é limitar. A gente não pode ter vergonha do nosso limite. Porque o meu limite é um, o seu é outro. Mas você chegou no seu limite e fala, não, eu não posso mais. Eu preciso me posicionar. E a partir desse momento, você se respeitando, a gente cria uma nova história dali para frente. E sobre construção de carreira e maternidade, que é o desafio de milhares de mães por aí, né? Que dá culpa, não dá, Fabiola, né? Não tô dando conta daqui nem dali, né? Então, qual é a lição? O que você pensa da sua história para deixar para essas mulheres também sobre carreira e maternidade? A gente precisa ter coragem. A gente nunca vai acertar tudo o tempo todo. Mas se a gente encontrar o caminho e você fazer o que você gosta, você vai fazer tudo muito bem feito. Então é isso que importa. Acho que o posicionamento não, eu estou indo trabalhar, meu filho está bem cuidado e eu estou fazendo isso por ele. Em prol dele. E eu quero lá na frente ele olhe para mim e fale, poxa, minha mãe foi demais. Então, eu faço todos os dias isso, pensando nele, mirando melhorar cada vez mais, sim, como mãe, como profissional. E é isso aí. Se aparecer a culpa nesse processo? Dê menos ibope para ela, porque ela vai aparecer. Ela tá o tempo inteiro. Lógico que quando eu vou viajar e eu preciso ficar dias, ai meu Deus, eu levo às vezes, ele tem um cheirinho, a cobertura, eu coloco dentro da mala, ai que me dá uma saudade, dá, mas é por ele e é para ele. Lá na frente ele vai ter orgulho disso, né? Espero que sim, estou trabalhando para isso. Fabiola, você comentou ali atrás que chegou um momento da sua vida que você olhou para o espelho e não se reconheceu. Hoje, quando você olha para esse espelho, o que é que você enxerga? Eu tenho um orgulho. Eu tenho um orgulho porque o que eu atravessei não foi fácil. Não foi. Mas isso é só o começo. Onde vai parar, Fabiola?
quero poder ajudar muitas pessoas, mulheres principalmente, e caminhar. E assim, eu não sei até onde é que eu quero chegar, porque eu quero ir para bem longe. Eu quero buscar novas oportunidades, né? Coisa que eu não fazia antes, viajar, não viajava mais. Sabe o que tira esse sonho da gente? E o maior alegria é pegar meu filho e falar, vamos para tal lugar hoje. Não é o dinheiro, é sobre o que o dinheiro nos proporciona, que é o momento que a gente vive. O bem-estar, acho que o eu, quando você encontra o seu eu de verdade. Eu só encontrei meu eu de verdade depois dessa caminhada. Não larga mais desse eu. Com certeza. Demorei para achar agora. Agarra bem forte. E vamos adiante. Tem um limite para você, Fabiola? O que Deus quiser. Ele quer muita coisa boa para você, certeza. E assim, não adianta nada você tá feliz, mas se você não puder levar os seus juntos, sabe? Os seus, quem te acompanhou, quem te criticou, eu agradeço também quem me criticou. Eu agradeço, porque foi por vocês também que eu tô aqui. Tem o seu papel, né? Sim, teve sim. E a crítica mexe no ego, né? No teu ego, assim, no ego. Então, faz você ver a vida de outra perspectiva. Ela é importante, né? Com certeza. E assim, todas as batalhas, mas assim, eu nunca deixei de ser mulher, sabe? De ser eu mesma, eu sou simples, eu gosto de dar risada, eu sou engraçada, sou brava às vezes também, não vou falar que não, né? Posicionamento exige em alguns momentos, mas eu acho que as escolhas, a gente tem que fazer escolhas, seja elas certas ou erradas, a gente tem que fazer as escolhas. Nem sempre foram certas as minhas escolhas. Dolorosas, tristes, outras sábias. Mas o propósito da vida é esse, né? Fabiola, tua história é muito bacana, muito inspiradora e muita sorte, né? Mais sorte ainda no restante da sua jornada aí, tá? Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar dividindo um pouco da minha trajetória e que venham muitas coisas novas. A gente tem certeza que você vai inspirar muitas mulheres, muita gente que vai assistir a esse episódio bacana aqui no Bioma 7. Obrigado, Obrigada. Fabiola. Eu que agradeço, Wilson. Como é que o mundo corporativo avaliou, enxergou você, né? A mulher, a mãe preocupada com o filho, mas também a profissional querendo subir na carreira. Acho que por eu ter essa experiência de alguns anos e aquela sede de querer fazer mais, sabe? Querer fazer mais é fazer bem feito. Eu sou muito detalhista e acho que isso acrescenta. E hoje eu estou em uma indústria que a minha CEO é uma mulher e assim, ela me deu essa oportunidade e a gente tem caminhado juntas, tem sido muito legal. E aproveitando a oportunidade e o gancho, do dia 8 ao dia 11 de abril, nós estaremos na FEICOM, que é uma feira de negócios do segmento da construção. Será em São Paulo e vocês estão todos convidados para conhecer o nosso trabalho e visitar o nosso estande também. Vamos lá conhecer os produtos e a história da Fabiola, né, Fabiola? Vai de bônus, né? Com certeza. Wilson, eu agradeço a oportunidade e... É legal como profissional ouvir uma história como a sua, assim, sempre reveladora, inspiradora, de uma mulher forte. Isso pode ajudar muita gente e é papel da comunicação também trazer essas histórias, né? E eu agradeço
as oportunidades e pessoas principalmente, né? Então, é isso aí. Obrigada. Fabíola, obrigado por compartilhar sua história, sua trajetória inspiradora aqui com a gente. Obrigado por achar espaço na agenda, né, de executiva e de mãe e para vir aqui contar essa sua história de vida com a gente. Tá? Wilson, eu que agradeço a oportunidade. Espero nos ver em breve novamente. Com certeza. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Bioma 7. E a gente lembra, aqui pode tudo, desde que seja você.